Bom, o que acontece? Hoje esse era o cenário, né? Então, como é que funcionam as nossas aulas ao vivo? São aulas para a gente recapitular o que aconteceu no dia, quais eram as oportunidades que poderíamos ter, e o que que a gente teria que talvez esperar, quais as confirmações ideais para a gente executar os trades, tá? Então, eu vou colocar um replay de barra aqui até 10h30, tá bom, até 10h35, que significa uma hora antes da abertura da Bolsa de Nova York, tá? E aí, no gráfico maior, a gente teria esse cenário. Então, o que que nós temos? Vamos colocar lá no diário, que fica até melhor. No gráfico diário, a gente teve uma reação nesse order block aqui, que é o order block de supply. O preço atinge, faz a mitigação e muda totalmente a estrutura, cria esse fundo e o mercado ele ficou preso dentro desse range, né? Então a gente tem aqui um topo e um fundo, ou seja, início do impulso de baixa. Cadê a canetinha aqui? Só um minutinho. Então nós temos aqui o início do impulso de baixa, que é esse movimento aqui. E aí então o mercado começou a acumular liquidez. Por quê? Porque não deu continuidade. Uma coisa é a gente pegar uma estrutura, por exemplo, esse impulso que vem até aqui, corrige e continua. Ou seja, ele quebra a estrutura e dá sequência. Outra coisa é a gente pegar um movimento como esse, um impulso, ele fazer o processo de mitigação e não continuar. Ele fica preso, construindo range de lateralização. Toda vez que isso acontece, aqui é o que a gente chama de processo de construção de liquidez interna. Ou seja, ele cria uma zona de suporte, cria uma zona de resistência, né, e acaba que é, atrai os traders do varejo, né, para fazer as operações e acabam perdendo. Por quê? Aqui o varejo achou que isso aqui era uma resistência. E aqui o varejo achou que isso aqui era um suporte. Então, o que que as instituições fizeram? Aqui é um processo de captura de liquidez e aqui é outro processo de captura de liquidez. Ele dá só uma beliscada para cima e uma beliscada para baixo. Só que nessa questão agora, então a gente tem aqui o impulso, movimento de correção que chegou até essa máxima, o qual é a nossa previsibilidade, né, ou a nossa expectativa é de continuidade. Isso aqui é o que a gente está aguardando, para Uhum, definitivamente nós termos aqui uma quebra de estrutura e temos uhum, aqui a confirmação de que o movimento realmente mudou, ou seja, que a oferta está no controle agora, já que houve uma reação em um order block de oferta, ou seja, uma zona de oferta, e ele quebra a estrutura para baixo. Então, essa é a expectativa que a gente tem. Dito isso, nos últimos dias a gente vê o mercado mais estruturado, e agora a gente pode partir para um gráfico menor, que aqui no gráfico de 4 horas a gente vai conseguir identificar a estrutura um pouco mais limpa, né, fazendo topos e fundos descendentes, e aqui no gráfico de 1 hora fica um pouco mais visível também. Então, todas as estruturas, quebra de estrutura, quebra de estrutura, quebra de estrutura. E ah, na semana passada, né, aqui existia o quê? Um order block de demanda. Então, uma zona de demanda, aqui aquele processo de indução, ou seja, as instituições, ao invés de fazerem o movimento completo, mitigar a demanda e continuar, eles fingem que vão mitigar e daqui continua, ou seja, ele cria um suporte. Esse suporte serve para atrair liquidez, ó. Virou uma zona de suporte lá na frente e depois de algum tempo as instituições consumiram, né, todo mundo que estava com stop loss aqui embaixo para fazer o quê? A mitigação exata deste order block aqui, que esse é o cara, ou seja, essa é a zona de demanda que era necessário ser mitigado, tá? Então, como ele ficou pendente de ser mitigado, né? Ele construiu todo esse suporte aqui, e aí nós temos lá na frente, ou seja, na semana passada, ó, aqui é a mesma zona de suporte que nada mais é também que um order block que estava lá, só que tinha o quê? Indução. Aqui ele mais uma vez as instituições induziram
o varejo, né, para chamar que isso aqui é um suporte, jogou o preço para cima e depois definitivamente consumiu a liquidez. E por fim, nós temos a mitigação aqui deste order block de demanda, que era o Uhum. real order block a ser mitigado, que era este cara aqui, Uhum. né? Então, o que nós temos agora, né, até antes da abertura da Bolsa de Nova York, era um impulso de baixa vindo mitigando aqui agora esta zona de demanda. E aí o que acontece? Quando o processo de mitigação acontece, né, no caso, faz uma quebra de estrutura, a gente aguarda por um movimento de mitigação agora para continuidade. Ou seja, essa é a expectativa. Então, esse movimento aqui é o que a gente chama de movimento de mitigação. São as instituições transportando dinheiro do ponto A, levando para o ponto B, e o ponto B necessariamente precisa estar acima dos 50% de Fibonacci. Ou seja, esse é o impulso, esse é o final do impulso. Então, o que a gente sempre faz? A gente usa a Fibonacci para medir no tamanho da retração, né? Então, Uhum. a gente pega do início do impulso até o final. Se aqui eu colocar a Fibonacci normal, eu vou ter aqui, ó, nível de 50, 61,8, 78, 88,6, né? Uhum. Então, de posse dessa informação, se a abertura da Bolsa de Nova York tivesse ocorrido aqui embaixo, se fosse aqui, por exemplo, nesse horário, aqui eu poderia estar o quê? Buscando oportunidades compradoras, porque eu já tenho a visão de que as instituições precisam levar o preço para a zona premium. A zona premium é a zona que fica acima dos 50. Exato. E a zona de desconto é o que está abaixo, é onde a gente procura por comprar e aqui Uhum. a gente procura vender. Uhum. Então eu poderia ter feito isso, porém não é o que aconteceu. Esse movimento aqui, ele aconteceu na abertura da Bolsa de Londres, ok? Então assim, para você aí seria 8 horas da manhã. Então, se você tivesse acordado 8 horas da manhã, você já poderia ter feito daqui os primeiros gatilhos de entrada e talvez teria batido a tua meta aí em bem menos, bem mais tranquilo, né? Bem antes da bolsa abrir, De tá? Da Nova bolsa de York. Nova York. Então, o que aconteceu aqui? Esses são os pontos possíveis aqui de ter feito entrada até mesmo gráfico maior, mas vamos reduzir aqui para o gráfico menor, né? Então a gente teria aqui alguns gatilhos no gráfico de 5 minutos que teria dado a entrada do mesmo jeito, ok? E aí, quando a gente chega na abertura da Bolsa de Nova York, foi esse candle de venda aqui, tá? Eu já estou onde? Eu já estou dentro da zona premium. Porém, entretanto, todavia, eu tinha, né? Deixa eu retornar aqui um pouco. Eu tinha alguns pontos aqui, né, a serem identificados. Então, primeira coisa, no gráfico de uma hora, eu tenho este order block aqui, que estava pendente de ser mitigado antes da abertura, né? Então, eu Uhum. tenho ele. Então, por exemplo, eu não vou buscar vender agora. Por quê? Porque ele pode buscar esse order block para mitigar, e aí, então, aí sim, daqui, né? Ele continuar o movimento, e aí, se eu tivesse algum sinal depois, eu poderia vender daqui. Uhum. Mas, enfim. E além disso, se eu colocar no gráfico de 4 horas, eu também tenho este order block aqui, que também estava pendente de ser mitigado. Então, eu teria aqui toda a região de 78 e de 88% de Fibonacci como minha zona de entrada para venda. E aí eu poderia até mesmo considerar. Caramba, peraí. Poderia até mesmo considerar esse doji aqui como a minha zona de oferta, tá? Mas beleza. Então eu identifiquei no gráfico de uma hora, identifiquei no gráfico de 4 horas os doji, as zonas de oferta que a gente poderia ter alguma reação. Aí sim, a gente vai lá para o gráfico menor e aí a gente dá o play. Temos aqui a abertura da bolsa, o mercado depois volta. Olha só, vamos colocar aqui no gráfico de um minuto.
Essa foi a reação no gráfico de 1 minuto. Ou seja, ele quebrou o order block de 1 hora, que é esse aqui, né? Ele bateu e quebrou, então eu desconsidero. E agora a gente está dentro do order block de 4 horas, né? Então vamos lá. Aconteceu aqui, travou o trading view. Espera aí. Ih, travou. Vamos voltar de novo. Finalmente. Então ele voltou aqui para dentro. Quando ele chegou aqui no gráfico, no order block de 4 horas, né? O que que nós temos? Movimento puxando e quebrou o order block também de 4 horas, né? Então o que que eu tenho aqui? Eu tenho o preço chegando no extremo do movimento estrutural, né? Quando eu falo extremo do movimento estrutural, eu me refiro que a este impulso que começou aqui e terminou aqui no gráfico de 1 hora, de 4 horas, enfim. Então, nós temos um movimento que ele consumiu toda a liquidez estacionada aqui até a zona do extremo. E aí eu somente esperei por um sinal. O primeiro sinal poderia ser rompimento e continuidade, e aí eu teria o quê? Zona de demanda entrando em ação, e aí eu teria toda uma reversão da estrutura, né? E aí eu iria procurar agora por oportunidades compradoras, porque aí a gente teria possibilidade do índice continuar subindo. Ou, ou eu teria o quê? Depois que ele consumiu toda a liquidez que estava aqui, né? Chegando na zona do extremo, eu teria aqui algum gatilho para vender, tá? E esse gatilho acontece quando? Exatamente quando ele falha na continuação da estrutura, né? Que foi ali, ó. Eu tenho aqui um movimento, né? Dentro do time frame de 1 minuto, eu tenho aqui impulso, um pullback, um impulso e um pullback. Então, isso aqui é uma mitigação dentro do fluxo de ordem, que a gente chama de order flow. Qual que é a expectativa? Quebra de estrutura, da mesma forma que ele quebrou a estrutura aqui atrás, da mesma forma que quebrou a estrutura aqui atrás, da mesma forma que quebrou a estrutura aqui atrás. A expectativa era de continuidade. Quando ele chega, faz a mitigação e não continua, eu já tenho uma pista de que ele vai mudar de direção. E aí, esse aqui foi o meu gatilho. Eu não vou mostrar para você por quê, porque você vai ter que estudar, terminar aqui as aulas para você entender por que que me deu esse gatilho aqui, tá? E a partir daqui, o preço simplesmente foi em direção ao meu alvo, 150 pips. O que que são essas outras posições aqui? Também está lá dentro da aula da mentoria, que é o que a gente pode fazer como escalonamento, ou seja, fazer escalada de posições. Então, eu poderia, mas eu não fiz, né? Que eu estou numa conta de 100 mil dólares aqui, então não queria arriscar mais, eu quero trabalhar dentro de um gerenciamento que eu não vou ficar alimentando a minha ganância, então estou me segurando. Mas eu poderia ter entrado aqui de novo. Então eu poderia ter feito aqui um total hoje, ó, 300 pips e nessa posição aqui está dando mais 100. 400 pips era possível ter feito hoje. Ok? Então, basicamente, esse é o que a gente chama, isso aqui é o que a gente chama de trade recap, que é exatamente ter observado as oportunidades do dia, baseado no price action, e de como a gente poderia ter feito as operações. Beleza? Tem alguma dúvida? Não, o caso aí eu percebi praticamente tudo. Praticamente. Ótimo. Pronto, a dúvida, não é a dúvida,
Eu até tinha estado na quinta-feira, quinta ou sexta, quando apareceu a coisa do order block, eu ia assim a aula e depois eu estive a tentar identificar, né? Uhum. Aqui no gráfico do GBP-USD, por exemplo, tentei identificar, né? E realmente o preço andou aqui a marinar no order block e depois hoje já bateu o que eu tinha tipo posto TP1 e mais acima ainda. Tá, o que que você pode fazer então? Você faz aí, você pega aí um ativo que você quer, qualquer um, tá? Você faça as marcações dos order blocks e aí você clica aqui, ó, compartilhar link da imagem. Uhum, Vai gerar um link, você envia para mim lá no grupo e aí eu vou te mostrando se você está marcando corretamente ou não, para você ir treinando a sua visão dentro do gráfico. Pode ser? ok, tá bom. Beleza. E aí, deixa eu só entrar aqui no curso Smart Money. Aqui tem a aula, né? Tem aqui que acontece aqui, né? Aqui você tem os conceitos principais o que que significa cada coisa e como que, por que que realmente acontece dentro do gráfico, tá? Uhum, Mas aqui nessas aulas eu dou uma explicação um pouco mais detalhada dos movimentos. Então, dá uma dá uma olhadinha aí no que você precisa entender, né, o que que seria o imbalance, estrutura de mercado, order block, o que que é uma vela institucional, mitigação, BOSS, choque, flip, oferta e demanda, né? E dá uma olhada nessas aulas aqui para você entender. Por quê? A Smart Money não é o nosso ponto principal da estratégia, tá? uhum, O Smart Money é o nosso guia de leitura de price action. Eu não vou fazer leitura usando análise técnica, porque eu já sei que análise técnica é armadilha, né? Então uhum, eu não vou colocar que isso aqui é um suporte, que isso aqui é uma resistência, que eu sei que isso aqui, ó, na frente que acontece, né? Quem comprou perdeu, quem vendeu perdeu. Então, a minha leitura é baseada dentro do conceito Smart Money. Então, porém, todavia, entretanto, os gatilhos de entrada são executados a partir de um setup de trading. Então, para que que você precisa entender Smart Money? Para saber ler gráfico só. Para você uhum, bater o olho aqui no ouro, por exemplo, ver o que está acontecendo. Ó, tem umas análises que eu deixei aqui para trás. Eu não opero muito mesmo, mas nada impede você operar, ok? Então, aí aqui eu percebo o que está acontecendo, qual o movimento, vou lá no euro-dólar, vejo o que está acontecendo. Aqui sim tem uma coisa mais interessante. Ó, chegou a fazer mitigação. Agora a gente só precisa da confirmação de que vai começar a subir. Aí a partir daqui a gente só vai procurar compra, se confirmar. DXY, né? Principalmente o DXY, eu preciso saber analisar o DXY dentro desse viés também, porque isso me dá entrada no ouro, no euro, no GBP/USD, no SDJPY, no SDCAD, enfim. Né? Inclusive dá aqui um parâmetro também no índice, tá? uhum, Então, é isso que a gente precisa dominar. Depois que você entende o que que é uma estrutura, onde que está o preço, para onde vai o preço, né? Então, aí a gente começa a aprofundar dentro aqui dos gatilhos das entradas. Então, aqui foi onde deu gatilho, gatilho, gatilho. Aqui poderia ter dado outro gatilho. Então, poderia estar com 4 posições. Se eu não fosse uma mesa proprietária, eu poderia ter esticado esse trade para um swing trade, até esse fundo aqui. Então, essa posição agora já estaria pagando 260 pips, mais a segunda posição, mais a terceira e, consequentemente, mais uma aqui. E, dependendo como for, seriam essas as principais entradas aqui que eu teria feito. Então, seria praticamente 265 mais 200 mais 86 mais 68. Então,
É assim que se faz 1.000 pips em um dia, né? Aqui Hum, seriam 200 mais 460 mais 83 vai para 500 e alguma coisa, e aqui já teria um total aí de quase 600 pips. Se esse camarada resolve bater nesse take aqui, você faz 1.000 pips em um dia. Só que para mesa proprietária, principalmente na Proforex, não rola, né? Porque tem regra de consistência dentro das operações. Então, por exemplo, na regra, eu até falo lá na mentoria, tá? Mas já vou te avisando de novo, é bom que você depois leia, uhum, ok? As regras aqui dentro da mesa. Se não me engano, tem. Eu lá na aula lá eu mostro como é que faz para chegar aqui nas regras. Mas é 25% da regra de consistência deles. Então significa que eu não posso ter um trade, vamos colocar em números, né? Eu um não trade, posso um trade não pode ultrapassar 25% do do valor, não lucro, é? é exato, do lucro Lucro. total. Então, exatamente. Então isso aqui, essa coisa, essa possibilidade não iria acontecer. Uma pena. Mas pode acontecer em outras mesas. Então, nada impede aí de futuramente você estar na MyForex Found ou na FTMO, enfim, em outras mesas, né, Uhum, dominando a estratégia, você vai lá e faz a prova, passou aí, começa a operar e pronto. uhum. Beleza? Então, Bruno, por hoje é só, tá? Aí eu, É, eu vou então bater o curso do trader financiado e o outro todo bem batidinho até ao fim, que assim é mais fácil, não é? sim, fica melhor. Melhor para Uhum, você acompanhar e aí a gente consegue visualizar melhor também os gatilhos de entrada, de saída, e aí e tirar suas dúvidas. É bom que você tenha uma conta demonstrativa, tá? Ou se você tem uma conta real aí com valor pequeno, para você ir praticando também, tá? Para uhum, vocês clicar, você tem que clicar na estratégia para você sentir exatamente se você está fazendo a leitura correta ou não, e, enfim, aí sentir as emoções do trade, tá bom? uhum, tá bom. Beleza, então, Bruno. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço. Fica com Deus. Obrigado, Deus, até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau.